Olá, continuando então a aula que nós paramos anteriormente, vamos continuar falando aqui das representações de espaço de estado. No caso, os sistemas que nós utilizamos nas últimas aulas são sistemas aí sem derivadas na entrada. Nós vamos usar agora então fazer uma breve revisão sobre esses sistemas e como a gente pode resolvê-los de maneira mais, vamos dizer assim, simplista, para partirmos para a próxima parte da matéria. Então, o nosso sistema já conhecido, ele vai apresentar uma EDO, EDL, aí no caso, sistema, né, que é equação diferencial linear, com essa cara, opa, com essa cara aqui. Vamos ter a derivada do y, né, no grau n, derivada n com dt elevado a n, e assim por diante. Vamos ter uma constante multiplicada pelo termo de ordem menor até chegarmos em uma constante multiplicando o termo y somente. E do lado aqui da nossa entrada, vamos ter somente o u, então não vamos ter nenhuma derivada de excitação. Fazendo isso, nós já aprendemos lá como vamos resolver essa equação, né? Igualamos lá o x1 igual a y, a derivada do x1 igual a 2. Se você tiver mais equações, então, você vai conseguir, vai ter se você tiver uma equação maior, você vai ter mais variáveis de estado e, consequentemente, você vai ter que fazer essas considerações, né? Então, você vai falar lá, se você tem x1 é igual a y e x2 é igual a derivada de y, então, ou é igual a derivada de x1, então x2 é igual a derivada de y. Aí temos que x3 vai ser igual a derivada de x2. Então, vai continuar continuamente até chegarmos nessa equação. Então, essa equação vai levar a uma solução única e a gente vai conseguir resolver esse nosso sistema, vai conseguir achar a nossa função de transferência para esse sistema. Vimos lá então que nós vamos ter essa equação matricial vetorial, que é a equação diferencial dos espaços de estado, em que a gente tem os vetores de estado, a matriz de estado, a matriz de saída e o U aqui seriam os vetores de saída, caso a gente tivesse derivados na excitação. Como não temos derivados na excitação, então vamos ser só o U ali mesmo. Certo? E temos a nossa matriz aí, na nossa equação de saída, que vai ser a nossa matriz C, que é as variáveis de saída, né? Vou ver se os nomes estão certos aqui, gente, só voltando. Olha lá, matriz de estado, matriz de entrada. Eu acho que eu falei B como matriz de saída, gente. Me desculpe aí, deve ser um errinho que eu falei. Mas aí vamos ter a matriz de saída vezes os nossos vetores de estado, né? A matriz, os vetores, na verdade, das variáveis de estado. Vamos ter a nossa matriz de transmissão direta, que geralmente vai ser zero. Aqui no caso dela nem foi citada, né? E a partir desse sistema nós conseguimos obter a nossa função de transferência. Vejam aí que se você comparar essa função de transferência com essa primeira equação, nós conseguimos chegar lá que vai ter aquele mesmo formato que a gente pode simplesmente olhar e transformar aqui. A gente vê lá o A1 aqui, vezes um y n menos 1, então A1 vai estar multiplicado lá por um S elevado a n menos 1. Certo? Então, tem essas semelhanças. Para você montar a matriz também, você vai perceber que aqui embaixo vamos ter uma matriz de identidade, praticamente. E na última linha vamos ter essas constantes do nosso sistema. Então, isso é uma simplificação aí que, se você tiver a sua equação aqui, você pode simplesmente usar isso. Mas
é bom fazer o processo todo aí para saber se entendeu como funciona esse método matemático, ok? Se eu pedir substituição, achar e tal, faça o método completo, a não ser que seja mais complicado. Certo, então vamos ver agora a representação com derivadas na excitação, ou seja, derivadas na entrada. Essa nossa equação diferencial linear vão ter então uma diferença em relação às anteriores, né? Que nos sistemas que a gente estava usando até agora, essa primeira parte vai ser igual, porém a segunda parte aqui, vocês separem, o nosso U está sendo derivado a N e a ordem N também igual o Y. E como que nós vamos resolver esse sistema? Vamos, só por curiosidade, tentar resolver pelo método que a gente viu anteriormente, que é definir as nossas variáveis de estado. Então, definimos lá um x1 vai ser igual a y, um x2 vai ser igual a derivada de x1, então x2 vai ser igual a derivada de y. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Queria apagar a tela aqui, não sei o que foi isso não. Então, x2 vai ser igual a derivada de y. Só que, observem esse sistema. Quando chegarmos no xn, vão ter termos derivativos lá junto com o u, os termos derivativos de u. Isso vai possibilitar encontrar uma única solução para o sistema? Não vai. Então, não podemos usar o método que usamos previamente quando tratamos de sistemas com derivadas na excitação. Para isso surgiu uma solução mais simples. Vamos definir aqui então umas variáveis beta0, beta1, beta2, até um beta-n aí, no caso até beta-n-1, e vamos tentar resolver essa equação. Como que a gente vai fazer isso? Então, nosso x1, ao invés de ser igual a x, ele agora vai ser igual a y menos beta0, u. O nosso x2 vai ser igual a derivada de x1 menos beta1 vezes u. Então, a gente deriva esse primeiro termo, vai achar isso aqui, né? Derivada de y e menos beta0 vezes derivada de u, e vamos subtrair esse termo aqui também. Continuamos isso até chegarmos lá no termo da enésima potência, a variável de enésima potência. Observem aí que não vamos chegar no beta-n, vai até o beta-n-1. E que raios vão ser essas variáveis, né? Como que a gente vai saber isso, né? A gente acabou complicando o problema ainda mais. Não complicamos o problema, porque você já vai ter aqui o nosso B0, B1, B2, B3, Bn lá da nossa equação. Então, se eu voltar aqui na nossa equação lá, B0, B1 até o nosso Bn. Então, eu já tenho esses termos, certo? Esses termos aqui são conhecidos. Voltei então os nossos termos lá do lado esquerdo da nossa equação. A1, A2, A3, AN. Novamente, lá da nossa equação. A1 até o AN. E agora, como que a gente vai calcular isso? Você definiu B0, que é igual a beta0, substitui aqui, já não vai ser desconhecido, calculou o beta1. Aí no B2 você já tem o B2, o A1, o beta1 e o beta0. Calculou o B2, repete isso até o beta-n. Ok? Calculando então esses termos, voltamos para a equação anterior e achamos, para as equações anteriores, e substituímos eles. Então achamos aí as nossas equações. E aí podemos colocá-los na forma matricial também, né? O que vai acontecer? Quando a gente chegar no termo, a derivada aí do enésimo termo, né?
o xn, vou voltar aqui, lembrem lá que a derivada do enésimo termo aqui para a tentativa que a gente fez anteriormente, teve os U derivado aqui. A gente quis eliminar eles. O que, é que vai acontecer agora? Olha lá, eliminamos os termos com derivada de U. Então, se a gente for resolver esse sistema, agora vamos ter uma solução única. Então, por isso que nós usamos esse método aqui para DLs de ordem n com derivadas na excitação. Bem genérico esse termo, né, gente? Só pegar e substituir. Agora chega a parte matricial, né? Nós temos a equação diferencial de estado, a equação de saída. Já sabemos a representação da matriz de estados, do vetor de estados. A única diferença vai ser a nossa matriz de entrada e aqui o termo que seria a matriz de transmissão direta, que o U, no caso, vai estar acompanhando com beta zero. Certo? Bem simplesinho, bem tranquilo isso aí. E podemos também fazer essa simplificação diretamente. Podemos olhar lá a equação que a gente pegou lá no início, que foi essa aqui, e ver lá, olha, temos os termos aí de B0 até Bn e de A1 até AN. Se a gente olhar lá na nossa transformada final, B0, Bn, aqui no caso seria um A0, né, mas a gente começa com A1, AN. A única diferença do numerador para o denominador vai ser esse ali, né? Se você pegar o nosso B0 aqui está com a primeira derivada e o Bn está com o U lá, né? Então, quando você transforma, tá a mesma coisa, né, gente? Então dá para fazer essa substituição direta. Só que vamos aplicar o método para ver se a gente aprendeu o método matemático, ok? Os exercícios que a gente for fazer, na prova, etc. Vai ser um pouquinho mais complexo, mas aí dá para você conferir se deu tudo certo depois comparando a função transformada e a nossa EDL. Vamos pegar um exemplo aí de um sistema massa-mola aí montado sobre uma carreta, que é um exemplo do livro do Ogata, se eu não me engano. Novamente, a modelagem lá já está tudo preparado aqui para a gente. Podemos lá achar a função de transferência. Mas aqui o que nós queremos fazer é pegar lá a nossa EDL, né, que foi essa aqui. Aí pegamos essa EDO, né, essa equação diferencial linear, ordinária no caso, e vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois. Então, A1 vai ser BM, o A2 vai ser K sobre M, o B0 vai ser B sobre M, o B1 vai ser K sobre M, e o B2? Não, o B2 está aqui, né, gente? A gente que fez uma confusão, né? Se a gente for direto assim, sem pensar, o A2 é isso aqui. Se a gente olhar aqui, não tem o termo de derivação dupla. Então, esse B0 aqui vai ser zero. Então, vamos ter o B1 e o B2. Ok? Então, já está tudo aqui escrito aqui embaixo. Só dá nome a esses termos. O que podemos fazer agora é calcular os nossos betas. Vamos ter só 3 betas, né? Beta 1, beta 2 e beta 0, beta 1 e beta 2. Aí já sabemos B0, B1, B2, o A1 e o A2. Com beta 0 a gente calcula o beta 1, com beta 1 a gente calcula o beta 2. Ok? Se tiverem alguma dúvida, depois a gente tira sobre isso. E substituímos lá na nossa equação. No final, a gente consegue lá duas variáveis de estado para representar o nosso sistema, achamos as derivadas delas e podemos colocar lá no nosso sistema, né? Então a gente tem lá
O x1, se a gente tiver a matriz de estado aqui, o x1 não vai ter, né, nenhum termo multiplicado por x1 nessa equação, então vai ser 0 vezes o x1. O x2 eu vou ter 1 multiplicado vezes x2, então 1 vezes x2. O nosso termo u, ele vai estar multiplicado por beta zero, e beta zero é b sobre m. Então, a primeira equação nós conseguimos resolver. A segunda equação é um pouquinho mais complexa, né? Que é a derivada da segunda variável de estado. Vamos ter lá x1, x2 e u. Só que não vai ser nada de outro mundo, né? Porque a gente já tem o A2, já tem o A1 e já tem o beta 2. Só substituímos e achamos a nossa equação. E a nossa equação de saída aqui? A gente tem que o y é igual a x1. Mas faltou o u aí, faltou? Faltou não, né? Porque o nosso beta zero é zero. Então, vezes u vai ser zero. Certo? Então, eu vou fazer esses exercícios e vou anexar junto aqui também dos slides, beleza? Os exercícios aí, temos um controlador, dá para vocês resolverem. Acho que encontra essa equação, se eu não me engano, ou outra equação. Tem lá nos problemas ilustrativos de solução do Gata também, se quiserem dar uma olhada. Eu, no caso, vou resolver essa aqui, se eu não... Essa aqui? Acredito que é essa aqui mesmo. E temos essa aqui, na qual a gente vai ter duas saídas, né? Então, isso aqui você teria que destrinchar para achar as equações aí do espaço de estado. No caso, ele já está representado em espaço de estado aqui, a gente teria que achar. Ah, não. Desculpa, gente. Aqui no caso, nós temos a EDO matricial vetorial, né? Então, a gente tem que achar a representação em espaço de estado. Essa aqui mesmo é só para mostrar como que o nosso sistema vai se comportar quando ele tiver duas saídas. A gente vai mexer com o sistema com múltiplas saídas? Por enquanto não, né? É um tema mais complexo aí, então eu acredito que tem esse exemplo no livro. Depois eu coloco eles aqui para vocês ou talvez nós resolvemos, mas não vai ser cobrado nada desse nível. Essa matéria de representação de espaço-estado era para até ter sido incluída na primeira prova, só que aí, como dá muita confusão, né, acaba nem entrando. Certo? Então, só para revisar aí, né, o estado de estado é o sistema com o menor conjunto de variáveis, tal que o conhecimento dos valores dessas variáveis e das funções de entrada com as equações que descrevem a dinâmica fornecem os estados futuros e a saída do sistema. Então, o modelo em variáveis de estado no domínio de tempo conduz ele próprio diretamente à solução e à análise por computador. Então, basicamente é bem parecido com o que a gente fez lá na primeira prova, né? A gente tinha uma EDO e queria achar a função de transferência. A partir da função de transferência, conseguimos achar a nossa função no tempo. Ok? Então, por enquanto é só. Se tiver alguma dúvida, depois nós tiramos ela. Até mais.